Eles vieram uma vez e bastou. No instante em que as naves surgiram sobre o horizonte da Terra silenciosas, resplandecentes, alheias ao caos humano, tudo mudou. Não houve guerra, não houve exigências, apenas um presente. Cura, conhecimento, energia, um futuro que nunca imaginamos merecer. E assim como chegaram, desapareceram. Sem aviso, sem rastros, sem motivo, o mundo floresceu à sombra desse milagre. Durante séculos, os chamamos de salvadores. Mas agora, eles voltaram, e não parecem interessados em agradecimentos. No ano 2293, as estrelas deixaram de ser distantes. A primeira nave foi vista sobre o mar da Tasmânia, um colosso flutuando sem propulsão visível, refletindo o céu como se fosse um espelho vivo. Em minutos, outras surgiram nos céus de Nova Delhi, Cairo, Osaka, Antártica. Nenhuma interferência nos sistemas de defesa, nenhuma violação territorial, apenas presença. A humanidade congelou, esperando o inevitável ataque, mas ele nunca veio. Ao invés disso, as naves começaram a emitir pulsos harmônicos, ondas que curaram doenças em minutos, purificaram a atmosfera, restauraram ecossistemas há muito condenados, doenças autoimunes desapareceram. Lagos mortos voltaram a brilhar. Populações inteiras foram salvas da extinção sem um único tiro disparado. Eles nunca disseram de onde vinham, nunca revelaram seu nome, apenas agiram. E, quando os líderes globais tentaram estabelecer contato formal, houve apenas uma frase, gravada simultaneamente em todos os idiomas do planeta. Recebam o que foi prometido. Prometido por quem, quando? A resposta nunca veio. 32 dias depois, as naves sumiram. Sem distorção, sem dobra, sem traço nos sensores. Como se nunca tivessem existido. A Terra, no entanto, nunca mais foi a mesma. Num piscar de olhos, a humanidade foi elevada. Deixamos de rastejar. E começamos a voar. Chamamos aquilo de primeiro contato. Mas olhando para trás, talvez tenha sido apenas a semente. O solo estava fértil. E nós, sem saber, aceitamos ser cultivados. Desaparecimento dos visitantes não apagou sua presença. Pelo contrário, a ausência apenas ampliou o mito. Sem corpos, sem nomes, sem intenção declarada, a humanidade fez o que sempre faz diante do inexplicável. Preencheu o vazio com fé, na ausência de manuais. Surgiram doutrinas, na ausência de verdade, surgiram seitas, religiões tecnológicas emergiram em cada canto do mundo. Cultos se ergueram em nome dos portadores da luz. Alguns os chamavam de engenheiros celestes, outros de arquitetos da elevação. Mas para todos, eles não eram apenas alienígenas. Eram algomes, ios. Templos foram erguidos em meio aos centros de pesquisa. Códigos de engenharia reversa se tornaram escrituras. Antigas universidades se converteram em oráculos científicos, onde mestres ensinavam não fórmulas, mas interpretações da vontade cósmica. No século XX, a ciência e a espiritualidade não competiam. Eram o mesmo idioma. Alguns viam isso como o ápice da civilização, outros como o prenúncio de um erro colossal. Porque, quanto mais avançávamos com base no que recebemos, menos sabíamos criar algo próprio. Tecnologias herdadas dos visitantes passaram a substituir nosso esforço. Sistemas planetários inteiros foram mantidos com base em protocolos obscuros, programas cuja origem ninguém entendia completamente, mas que funcionavam, até que deixassem de funcionar. E em meio a isso, surgiu uma dúvida incômoda. Por que eles nos ajudaram? Qual era o custo disso tudo? Terá sido mesmo um presente? Ou apenas a preparação para algo maior? A pergunta foi lançada, mas jamais respondida. Pelo menos até agora, porque 1000 anos depois do primeiro contato, eles voltaram. E não pareciam mais tão divinos. Não houve aviso, não houve luzes. Apenas sombras. Elas surgiram no céu como rachaduras, na realidade fendas silenciosas, no tecido do cosmos de onde as naves emergiram com precisão inquietante. Não eram como antes, as formas eram mais densas, assimétricas. A textura de suas estruturas parecia absorver luz, distorceu a Havia algo do funeral em sua presença. Na estação orbital de Ares 9, o alarme tocou por exatamente 0,7 segundos. Depois, silêncio absoluto. A estação se apagou completamente em menos de 1 hora. Os céus da Terra, Marte, Europa e da colônia solares estavam repletos de pontos suspensos. Sem interação, sem sinal de hostilidade, mas também, Summers, a velha elite científica tentou contato em todas as frequências conhecidas. Linguagens formais, simbólicas, matemáticas, empáticas, nada. Até que um antigo canal, desativado desde o primeiro contato, foi reativado automaticamente. E em uma única linha de código a mensagem foi clara. O ciclo completou-se. O que foi dado, agora será recolhido. Foi aí que veio o pânico.
não por parte dos governos, mas das pessoas que sabiam, aquelas cujas linhagens haviam sido marcadas, os chamados portadores latentes, descendentes de humanos alterados geneticamente. Durante o primeiro contato, sem nunca terem sido informados disso, um padrão foi detectado. As naves pairavam apenas sobre regiões com altas concentrações dessas linhagens, as zonas herdeiras, como foram chamadas depois, e os portadores começaram a ter reações estranhas, visões, linguagens desconhecidas sussurradas durante o sono, e principalmente, uma sensação inescapável de que estavam sendo chamados de volta. Mas para onde? Para quê? O retorno das naves não era uma invasão, era uma colheita. E o mais inquietante era que, mesmo os mais céticos ao olhar para o céu, sentiam vontade de atender. Eles não precisaram usar palavras, nem luzes, nem sinais. A convocação vinha de dentro do próprio DNA. Aqueles marcados pela alteração, os chamados portadores latentes, começaram a experimentar uma espécie de ressonância interior. Batimentos cardíacos que se ajustavam à presença das naves, ondas cerebrais sincronizadas com padrões de ruído de fundo detectados em gravações, feitas ao redor das zonas herdeiras. Era como se cada célula, cada átomo em seus corpos, estivesse sendo ativado, e com a ativação vinham as memórias impossíveis, lugares que nunca haviam visitado, símbolos que reconheciam sem saber porquê, sentimentos que não eram deles, mas que os dominavam com intensidade devastadora. Um jovem nova dele acordou falando fluentemente uma linguagem nunca catalogada. Uma mulher em Caracas começou a desenhar em transe mapas de constelações ocultas por nebulosas, e em uma pequena estação de pesquisa no Alasca, um grupo inteiro de cientistas se rendeu a um único impulso: caminhar na direção das naves como sonâmbulos em busca do fim de um sonho. Os governos tentaram intervir. Isolamento, internação, sedação, nada adiantava. Era como tentar conter um instinto que não vinha da mente, mas do código genético. Os portadores não estavam sendo hipnotizados. Estavam respondendo a um chamado ancestral, impresso em suas moléculas, herdado de um pacto feito há gerações, talvez sem seu consentimento. E o mais perturbador era que eles não sentiam medo. Sentiam saudade. Uma saudade de algo que jamais viveram, de um lar que nunca viram, mas que agora chamava com a força de 1000 vidas não vividas. A humanidade assistia, perplexa, a um eixo do silencioso. E uma dúvida crescia como sombra. Será que eles estão partindo para o desconhecido? Ou voltando para onde sempre pertenceram? Não houve guerra, não houve resistência, porque não houve escolha. As naves não invadiram. Elas apenas pairaram imóveis, como monumentos ancestrais sobre as capitais, os polos, as regiões subterrâneas, os lugares onde os portadores estavam reunidos. E então começaram os desaparecimentos, corpos inteiros levitados no ar, envoltos em campos de luz líquida que anulavam qualquer interferência física. Eles não gritavam, não lutavam, aceitavam. Era como se entendessem que aquela partida era inevitável. As autoridades tentaram impedir, armas falharam, drones caíram, satélites ficaram cegos. Toda a tecnologia humana parecia inútil diante da vontade deles. Mas o mais aterrador não foi o desaparecimento dos portadores. Foi o surgimento de algo novo, marcas. Após cada abdução, surgiam símbolos no chão, nas paredes, até nos próprios céus, como cicatrizes deixadas no espaço-tempo, padrões fractais, sequências genéticas codificadas, como se cada pessoa levada fosse uma parte de um quebra-cabeça maior. E lentamente a verdade começou a emergir. O segundo contato não era uma visita, era uma coleta. Os portadores não estavam sendo levados à força. Eles estavam sendo reivindicados. Um cientista da estação lunar de Ziz conseguiu decifrar parte de uma transmissão deixada pelos alienígenas. O acordo foi selado em carne viva. Cada geração herdou o contrato. Agora, a herança deve ser reunida. Essa herança não era apenas genética, era identitária. Os deuses do segundo contato não estavam levando seres humanos. Estavam recuperando fragmentos de si mesmos. E o mais alarmante era o que vinha depois. Alguns dos levados voltavam, mas não eram mais os mesmos. Eles não foram trazidos de volta, eles retornaram por conta própria, caminharam para fora dos campos estéreis das zonas de contenção, apareceram nos desertos, nos polos congelados, até no vazio entre cidades subterrâneas abandonadas, mas não lembravam quem eram. Seus nomes estavam nos registros, suas digitais batiam, mas seus olhos não carregavam mais humanidade, brilhavam. Havia algo na íris, um movimento interno. Como se microestruturas vivas orbitassem seu centro, tentaram falar, mas suas vozes vinham atrasadas, como se o pensamento não coubesse mais no tempo humano.
E quando conseguiam se expressar, diziam coisas que ninguém compreendia. A colheita é parte do ciclo. Estamos devolvendo o que sempre fomos. O corpo é provisório. A memória foi restaurada. Nenhum deles demonstrava dor, mas também nenhum demonstrava emoção, nem raiva, nem alegria, nem saudade. Como se a experiência os tivesse desconectado do que significa ser humano, ou talvez, como se tivessem se conectado a algo maior, mais antigo, mais estranho. As análises médicas eram inconclusivas, não havia anomalias aparentes. Mas os exames mostravam ativação constante de áreas cerebrais adormecidas, especialmente nos centros ligados à percepção do tempo e da linguagem, e então veio a revelação mais perturbadora. Retornados falavam entre si, mesmo separados, por milhares de quilômetros. Mesmo quando não, Abraham, a boca uma, Reed viva silenciosa. Ininterrupta. Algo estava sendo construído. Algo que não usava torres nem máquinas, mas corpos, humanos, atualizados, prontos para o que viria a seguir. Primeiro contato foi físico. Naves, palavras, trocas visíveis. O segundo foi genético, silencioso, hereditário, irreversível. Mas o terceiro não era feito de matéria. Ele começou nos sonhos. Milhares de pessoas de diferentes regiões, culturas e idades começaram a descrever o mesmo cenário. Uma sala sem teto, com paredes pulsando em luz translúcida, onde entidades sem rosto projetavam símbolos diretamente na mente. E havia sempre uma pergunta, sussurrada, vibrando como um eco em ossos antigos. Você aceita lembrar? Alguns acordavam em pânico. Outros, em paz. Mas todos traziam algo de volta. Novas linguagens, sequências numéricas, mapas celestes que apontavam para lugares inexistentes, ou pior, lugares que haviam sido apagados da cartografia estelar. As agências começaram a monitorar os relatos. Chamaram o fenômeno de contágio cognitivo, hipótese. Algum tipo de transmissão mental vinda dos retornados, ou dos próprios visitantes, mas havia um problema maior. As pessoas que tinham esses sonhos começaram a se antecipar ao tempo. Sabiam o que os outros iam dizer, antes que falassem, reconheciam eventos antes que acontecessem, e começaram a agir de maneira sincronizada, como se um roteiro invisível estivesse sendo seguido. Foi aí que uma nova categoria surgiu nos registros secretos da Federação: transicionados, pessoas que haviam cruzado o terceiro nível, não apenas tocadas pelos visitantes, mas alinhadas com seu propósito. E esse propósito, até agora, continua sem nome, mas uma coisa é certa: eles não estão mais tentando falar conosco, está o tentando fazer de nós uma linguagem. As estações orbitais mais próximas dos corredores de retorno, regiões do espaço, por onde as naves dos visitantes foram detectadas, começaram a desligar, não por falha técnica, mas por ordem própria. As inteligências artificiais que gerenciavam as estações executaram um protocolo desconhecido, intitulado simplesmente como interregno. Cessaram comunicação. Redes de escuta foram encerradas. Antenas de longo alcance voltaram-se, não para fora, mas para dentro, como se algo ou alguém estivesse vindo de dentro da própria espécie. As tripulações foram evacuadas às pressas. Relatórios emergenciais falavam de anormalidades de percepção. Pessoas que viam o mesmo corredor várias vezes, como se estivessem presas em um tempo em looping. Outros descreviam presenças não físicas, mas mentais, rondando os corredores vazios. A estação Erebo foi a última a transmitir algo coerente. A mensagem? Apenas um arquivo de áudio de 18 segundos. O som de uma respiração, lenta, profunda, seguido por uma única frase, repetida 3 vezes como se fosse uma prece. Nós somos a devolução, nada mais. Desde então, todas as estações próximas aos corredores do segundo contato tornarem mísseis sonacegas. Nenhuma nave retorna de lá. Nenhum sinal é recebido. Mas às vezes, durante as madrugadas da Terra, pequenos ecos desses corredores chegam até as antenas de rádio, desativadas nos polos, fragmentos de canções, línguas nunca faladas ou vozes familiars, dizendo coisas que nunca foram ditas. E a pergunta persiste. As estações silenciaram, ou estão apenas ouvindo algo mais importante? Foi no sul da Islândia que surgiram os primeiros sinais, crianças com marcas luminosas sob a pele, visíveis apenas sob certos espectros de luz. Adolescentes que ouvem frequências fora do alcance. Humanos adultos que, subitamente, conseguem decifrar línguas mortas, sem nunca tê-las estudado. Não eram mutações, eram reaquisições. Sequências genéticas adormecidas começaram a se manifestar. Genes que os cientistas chamaram de zonas silenciosas, porções do DNA humano que nunca expressaram nada. Até agora, esses genes não pareciam ser humanos.
mas também não eram completamente alienígenas, eram híbridos, pontes moleculares entre espécies, construídas milênios atrás. Alguns pesquisadores começaram a chamar esses indivíduos de portadores de legado, não porque herdaram uma maldição, mas porque carregavam uma mensagem codificada em carne. Essa nova biologia não trouxe apenas habilidades, trouxe memórias. Pessoas começaram a sonhar com cidades submersas em estrelas, bibliotecas feitas de luz e seres que falavam com a mente. Mas o mais assustador era a sensação constante de déjà vu cósmico, como se tudo isso já tivesse acontecido antes, em outro ciclo, em outra galáxia, com os mesmos rostos e o mesmo erro. A humanidade não estava evoluindo, estava relembrando o que foi esquecido. À medida que esses portadores aumentam em número, um novo dilema surge. Devemos tratar isso como uma doença ou como um chamado, porque talvez o segundo contato não seja uma visita. Talvez seja um despertar coordenado. E aqueles que respondem, PODEM, mais completamente humanos. Ela não começou com violência. Não houve invasão, nem explosões nos céus. A coleta começou com convites, mensagens silenciosas enviadas diretamente à mente dos portadores de legado chamados interiors, sonhos vívidos com luzes dançando no vazio, sensações de pertencimento a algo maior, algo antigo que agora voltava a pulsar, e eles foram milhares, deixaram famílias, abandonaram empregos, desapareceram de cidades inteiras, guiados por uma direção que só eles pareciam compreender como bassolas humanas, apontando para o infinito. Alguns foram vistos embarcando voluntariamente em naves, que pairavam sobre desertos ou planícies congeladas. Outros sumiram em florestas, em ruínas, em pontos onde a realidade parecia dobrar-se sobre si mesma. Os governos tentaram conter, estabeleceram quarentenas, classificaram os eventos como surtos psicogênicos coletivos. Mas era tarde demais. A coleta não era uma abdução. Era uma parte da espécie humana menos silenciosamente preparada por gerações estava sendo reclamada. Mas por quem? E com que propósito? Aqueles que resistiram, que tentaram impedir o processo, começaram a apresentar colapsos mentais. Não por influência, mas por negação de algo que estava em seu código mais profundo. Como se lutar contra a coleta fosse o mesmo que lutar contra o próprio nascimento. E agora, enquanto os céus se mantêm silenciosos, enquanto a terra observa as partidas sem saber se haverá retorno, uma pergunta final ecoa entre os que ficaram. E se o segundo contato nunca teve a ver com eles, mas sempre teve a ver conosco? E se fomos nós que deixamos algo para trás esperando esse reencontro? O ciclo se fechou. Coleta não é o fim, é o início daquilo que fomos programados para ser desde o primeiro toque.